Bom dia, povo de Deus, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é domingo, dia 28 de junho de 2026. Celebramos o 13 grau domingo do tempo comum, e nesta manhã o Senhor te encontra exatamente onde você está. Talvez você tenha acordado hoje carregando perguntas que ninguém consegue responder. Talvez exista uma decisão diante de você que parece pesada demais. Talvez você esteja tentando ser forte para todos, enquanto por dentro sente que já não tem mais forças. Talvez ontem à noite você tenha colocado a cabeça no travesseiro e pensado: será que alguém realmente me conhece? Será que Deus vê tudo o que estou vivendo? Talvez você esteja cercado de pessoas, mas se sinta sozinho. Talvez você sorria durante o dia inteiro, mas esconda lágrimas que só Deus conhece. Talvez você esteja lutando para manter sua família unida, pagando contas que parecem não acabar, tentando proteger seus filhos, sustentando sua casa e ao mesmo tempo sentindo que o seu próprio coração está cansado. Talvez exista uma dor antiga que você nunca conseguiu colocar em palavras. Talvez você já tenha rezado muitas vezes pela mesma intenção e esteja começando a pensar que o céu permaneceu em silêncio. Talvez você até ame a Deus, mas hoje precise sentir que Ele continua olhando para você. Mas eu quero te dizer uma coisa nesta manhã: Deus vê, Deus conhece, Deus não te esqueceu. O Senhor sabe o seu nome, conhece a sua história e enxerga aquilo que ninguém mais consegue enxergar. Antes mesmo de você pronunciar uma palavra, Ele já conhece o desejo mais profundo do seu coração. E talvez seja exatamente por isso que o evangelho deste domingo seja tão especial. Hoje Jesus faz uma pergunta que atravessa os séculos e chega até nós: e vós, quem dizeis que eu sou? Não é apenas uma pergunta para Pedro, é uma pergunta feita para mim, é uma pergunta feita para você. Porque a resposta que damos a Jesus muda completamente a maneira como enfrentamos nossas lutas. Antes de continuarmos esta oração, eu quero convidar você a transformar os comentários em um verdadeiro altar de intenções. Escreva com fé: Jesus, eu confio em Ti. Escreva como uma oração. Enquanto você escreve, una seu coração ao de milhares de irmãos e irmãs que também começam este domingo buscando a presença do Senhor. Eu vou rezar por você agora com fé. Nós começamos este momento de oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus, neste início de manhã, antes que o dia comece a correr, antes que os compromissos ocupem o meu tempo, antes que as preocupações tentem dominar os meus pensamentos, eu paro diante da Tua presença, eu respiro profundamente e escolho colocar o meu coração diante de Ti exatamente como ele está, sem máscaras, sem esconder o meu cansaço, sem fingir que está tudo bem quando não está, porque diante de Ti eu não preciso aparentar força. Tu me conheces completamente. Tu conheces aquilo que eu mostro ao mundo e aquilo que eu escondo em silêncio. Conheces as palavras que eu digo e aquelas que eu engulo para evitar conflitos. Conheces aquilo que enfrento com coragem e também aquilo que continuo evitando por medo. Hoje, Senhor, eu Te entrego este novo dia. Entrego cada hora que ainda vou viver. Entrego o trabalho que me espera. Entrego as pessoas que vou encontrar. Entrego as conversas que ainda terei. Entrego as decisões que preciso tomar. Entrego os caminhos que ainda não consigo enxergar com clareza. Entrego também aquilo que ninguém vê, o medo escondido, a ansiedade que aperta o peito, o desânimo que às vezes tenta roubar minha esperança, a dor que nunca contei para ninguém, as preocupações financeiras, os boletos que vencem, as responsabilidades que parecem maiores do que minhas forças. Recebe tudo isso, Senhor. Nada é pequeno demais para Ti. Nada passa despercebido aos Teus olhos. Mesmo quando eu não encontro palavras para explicar o que estou sentindo, Tu compreendes o silêncio do meu coração. E eu escolho começar este domingo confiando que o Senhor já está caminhando à minha frente, preparando aquilo que eu ainda não consigo ver.
É justamente sobre isso que o Evangelho de hoje quer falar conosco. O Evangelho de São Mateus, capítulo 16, versículos de 13 a 19, nos apresenta uma das declarações mais importantes da fé cristã. Jesus pergunta aos seus discípulos: "E vós, quem dizeis que eu sou?" E Pedro responde com coragem: "Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo." Essa resposta não nasceu apenas da inteligência de Pedro, nasceu de um coração aberto à ação de Deus. E talvez seja isso que o Senhor queira despertar também dentro de nós nesta manhã. Você percebe o que Jesus está dizendo? Ele não faz aquela pergunta porque precisava de uma informação. Jesus já conhecia o coração de Pedro. Ele faz aquela pergunta porque queria que Pedro descobrisse quem realmente estava diante dele. E o mesmo acontece conosco. Quantas vezes nós conhecemos muitas coisas sobre Deus, mas no momento da dor, agimos como se estivéssemos sozinhos. Quantas vezes rezamos, mas deixamos que o medo fale mais alto do que a fé? Quantas vezes acreditamos que os nossos problemas são grandes demais para que Deus intervenha? Jesus continua perguntando hoje: "E você? Quem diz que eu sou? Sou apenas alguém a quem você procura quando tudo dá errado? Ou sou realmente o Senhor da sua vida?" Porque quando Pedro responde: "Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo", algo extraordinário acontece. Jesus olha para aquele homem simples, cheio de limitações, impulsivo, que tantas vezes ainda iria errar, e mesmo assim declara: "Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja." Que misericórdia maravilhosa! Jesus não escolheu Pedro porque ele era perfeito. Escolheu porque Pedro permitiu que Deus transformasse o seu coração. Talvez hoje você também esteja olhando apenas para suas fraquezas. Talvez você pense: "Eu falei demais, eu já decepcionei muita gente, minha fé é pequena, minha família está cheia de problemas, minha vida está longe do que eu sonhei." Mas Jesus continua olhando para você não pelo que você foi. Ele olha para aquilo que pela graça você ainda pode se tornar. O Senhor enxerga possibilidades onde nós só enxergamos fracassos. Ele vê esperança onde nós vemos portas fechadas. Ele vê vida onde nós enxergamos apenas cansaço. Por isso, nesta manhã eu quero rezar profundamente pelo seu coração. Senhor, toca agora as feridas mais escondidas desta pessoa que reza comigo. Visita aquele lugar onde ela já não consegue entrar sozinha. Alcança a dor que permanece escondida atrás dos sorrisos. Abraça quem acordou hoje sentindo-se insuficiente. Consola quem perdeu a esperança de que as coisas possam mudar. Fortalece quem está cansado de lutar. Levanta quem caiu tantas vezes que já nem acredita mais em um recomeço. Senhor, existem pesos que ninguém conhece. Existem lágrimas derramadas no banheiro da própria casa para que os filhos não vejam. Existem noites mal dormidas por causa das contas acumuladas. Existem pais preocupados porque não sabem como sustentar a família. Existem mães que escondem o próprio sofrimento para continuar cuidando de todos. Existem idosos que sentem a dor da solidão. Existem jovens que sorriem nas redes sociais, mas choram quando desligam o celular. Visita cada um deles, Senhor. Derrama a tua paz sobre cada coração. Ensina-nos a confiar, mesmo quando ainda não entendemos os teus caminhos. Ensina-nos a esperar sem perder a esperança. Ensina-nos a entregar aquilo que não conseguimos controlar, porque tantas vezes queremos resolver tudo com nossas próprias forças. Queremos encontrar respostas imediatas. Queremos carregar o mundo inteiro sobre os ombros, mas hoje queremos deixar esse peso aos teus pés. Tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo. Tu continuas sendo o Deus dos impossíveis. E agora, Senhor, eu quero trazer diante de Ti as famílias. Existem pais que trabalham o dia inteiro e chegam em casa preocupados por não conseguirem dar aos filhos tudo aquilo que gostariam.
Existem mães que vivem divididas entre o trabalho, a casa, a educação dos filhos e o cuidado com os próprios pais. Existem casais que já não conseguem conversar sem discutir. Casais que ainda se amam, mas estão cansados pelas dificuldades da vida. Existem famílias marcadas pelo silêncio, outras marcadas pela distância. Algumas enfrentam o desemprego, outras enfrentam enfermidades. Outras convivem diariamente com a preocupação de ver um filho seguir caminhos perigosos. Pensa, Senhor, naquela esposa que reza sozinha pela conversão do marido. Pensa naquele marido que sofre em silêncio porque perdeu o emprego e sente vergonha de não conseguir sustentar a casa como gostaria. Pensa naquela mãe que espera até tarde da noite pelo filho que ainda não voltou. Pensa naquele pai que finge tranquilidade, mas todas as noites dobra os joelhos para pedir proteção pelos seus filhos. Pensa naquela avó que guarda fotografias antigas e pede todos os dias para que seus netos nunca se afastem de ti. Entra em cada lar, passa por cada quarto, abençoa cada mesa onde uma família se reúne. Leva a chorar para onde existe tensão, leva diálogo para onde existe silêncio, leva perdão para onde existe mágoa. Leva esperança para onde o desânimo tentou fazer morada. Que cada casa que acompanha esta oração experimente hoje a tua presença viva. Que cada família descubra novamente que quando Cristo permanece no centro da casa, nenhuma tempestade tem a última palavra. E agora, Senhor, eu quero colocar diante de Ti os nossos filhos, os nossos jovens e todos aqueles que estão começando a construir a própria vida. Tu conheces o coração de cada um deles, conheces os sonhos que carregam, conheces também os medos que escondem. Existem jovens que perderam a esperança, existem adolescentes que sorriem diante dos amigos, mas travam batalhas silenciosas dentro de si. Existem filhos que se afastaram da família, filhos que se afastaram da igreja, filhos que já não rezam, filhos que vivem presos aos vícios, às más companhias ou às falsas promessas deste mundo. Senhor, vai ao encontro deles. Mesmo quando ninguém consegue convencer, luz. O teu amor pode alcançar onde nenhuma palavra humana consegue chegar. Toca o coração daquele filho que saiu de casa carregando revolta. Abraça aquela filha que acredita que precisa enfrentar tudo sozinha. Protege os jovens que diariamente enfrentam tentações, violência, drogas, depressão, ansiedade e tantas outras feridas que machucam esta geração. Que eles descubram que sua verdadeira identidade não está na aprovação das pessoas, mas no amor que recebem de Ti. Assim como Pedro descobriu quem Tu eras, que cada jovem também descubra quem realmente é diante dos Teus olhos. Um filho amado, uma filha amada. E agora, Senhor, eu quero rezar por todos os doentes, pelos que estão em casa, pelos que estão internados, pelos que aguardam o resultado de exames, pelos que convivem com dores constantes, pelos que enfrentam tratamentos longos, pelos que já perderam as forças físicas. Tu conheces cada enfermidade, conheces cada diagnóstico, conheces também o sofrimento daqueles que cuidam, porque muitas vezes quem cuida também está cansado. Existem esposas que passam noites inteiras ao lado do marido enfermo. Existem maridos que abandonaram o próprio descanso para cuidar da esposa. Existem filhos que acompanham os pais idosos em consultas de hospitais. Existem netos que aprenderam cedo demais o peso da responsabilidade. Senhor, fortalece quem cuida, renova quem serve. Dá paciência quando o cansaço aumenta, dá esperança quando o tratamento parece não avançar, dá consolo quando o coração se sente abatido. Que Tua mão alcance agora cada leito, cada hospital, cada casa onde existe alguém oferecendo o seu sofrimento em silêncio. Tu és o médico das almas e dos corpos. Se for da Tua vontade, concede a cura. Onde a cura física não chegar neste momento, derrama a paz que sustenta e fortalece. Que ninguém se sinta abandonado, que ninguém pense que sofre sozinho. Agora também queremos colocar diante de Ti o trabalho,
o sustento e todas as preocupações materiais que tantas vezes ocupam nossos pensamentos. Senhor, Tu conheces a luta de quem acorda cedo para ganhar o pão de cada dia. Conheces quem enfrenta horas no trânsito. Conheces quem procura emprego e ainda não encontrou uma oportunidade. Conheces quem trabalha muito, mas sente que o dinheiro nunca é suficiente. Existem famílias preocupadas com os boletos, com o aluguel, com a prestação da casa, com o remédio que precisa ser comprado, com a comida que não pode faltar sobre a mesa. Pai de bondade, abre portas onde hoje existem apenas paredes. Abençoa quem empreende, fortalece quem trabalha com honestidade, ilumina aqueles que precisam tomar decisões importantes. Afasta toda desonestidade, afasta toda injustiça. Ensina-nos a administrar com sabedoria aquilo que recebemos. Que nunca nos falte o pão de cada dia, mas que também nunca nos falte um coração generoso para repartir com quem precisa. Livra-nos da ansiedade que rouba a nossa paz. Livra-nos da comparação que gera ingratidão. Faz-nos lembrar que a Tua providência nunca abandona aqueles que colocam a confiança em Ti. E com essa confiança, unidos como irmãos e irmãs na fé, como filhos que confiam no Pai, nós rezamos juntos a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livre-nos do mal. Amém. Senhor, depois de rezarmos as palavras que o Teu Filho nos ensinou, nós voltamos ao Evangelho deste domingo. Pedro declarou: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Hoje nós também queremos fazer essa mesma profissão de fé. Quando o medo vier, Tu és o Cristo. Quando a doença chegar, Tu és o Cristo. Quando faltarem respostas, Tu és o Cristo. Quando a tristeza tentar vencer o nosso coração, Tu és o Cristo. Que essa certeza acompanhe cada passo deste domingo e fortaleça nossa caminhada durante toda esta semana. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus desça sobre você nesta manhã, desça sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre cada quarto, sobre cada parede, sobre a mesa onde vocês fazem as refeições, sobre a porta por onde cada pessoa entra e sai todos os dias. Que o Senhor envie os seus santos anjos para guardarem o seu lar. Que toda preocupação excessiva dê lugar à confiança. Que todo medo seja iluminado pela esperança. Que toda divisão seja vencida pelo amor. Que a paz de Cristo permaneça na sua casa hoje e sempre. E mesmo no meio de tudo isso, Senhor, eu não quero começar este dia apenas pedindo. Eu quero também Te agradecer. Obrigado pelo dom da vida. Obrigado por este novo amanhecer. Obrigado pelo ar que respiro. Obrigado pela água que mata minha sede. Obrigado pelo café simples colocado sobre a mesa. Obrigado pelo pão de cada dia. Obrigado pela cama onde pude descansar. Obrigado pela roupa que tenho para vestir. Obrigado pelas pessoas que caminham comigo. Obrigado pelo abraço que recebi. Obrigado pela mensagem que me fez sorrir. Obrigado pelo vizinho que me cumprimentou. Obrigado pelo trabalho que me permite sustentar a minha família. E mesmo quem ainda procura uma oportunidade, obrigado, Senhor, porque a esperança continua viva. Obrigado pelas pequenas alegrias que tantas vezes passam despercebidas. Pelo canto dos pássaros nesta manhã, pela luz do sol entrando pela janela, pela criança que sorri, pelo idoso que continua testemunhando a fé, pela comunidade que reza unida, pela Tua palavra que continua iluminando o nosso caminho. Perdoa-nos quando olhamos apenas para aquilo que nos falta e esquecemos quantas bênçãos já recebemos das Tuas mãos. Recebe, Senhor, este dia, recebe a minha vida como ela está.
não como eu gostaria que estivesse. Recebe as minhas limitações, recebe os meus medos, recebe as minhas dúvidas, recebe as minhas falhas, recebe aquilo que ainda não consegui superar, recebe aquilo que continuo tentando controlar sozinho. Hoje eu escolho confiar, não porque compreendo todos os teus planos, mas porque sei que tu permaneces fiel. Eu te entrego tudo, não como eu gostaria que fosse, mas como a minha vida é neste momento. Transforma aquilo que precisa ser transformado, fortalece aquilo que está enfraquecido, ilumina aquilo que permanece escuro e conserva em mim um coração humilde, capaz de reconhecer a tua presença em cada passo do caminho. Neste domingo, queremos também nos colocar sob a proteção do Sagrado Coração de Jesus. Sagrado Coração de Jesus, eu confio em vós. Aquecei os corações que esfriaram, curai as feridas que ainda sangram em silêncio, restaurai a esperança daqueles que pensam em desistir, ensinai-nos a amar como o vosso coração ama, fazei do nosso coração um lugar de misericórdia, de perdão e de paz. Agora eu quero te convidar para um momento muito especial. Se for possível, feche os seus olhos, respire profundamente, imagine Jesus sentado diante de você. Não existe pressa, Ele olha para você com ternura. Não é um olhar de condenação, é o olhar de quem conhece toda a sua história. Ele conhece o seu nome, conhece as suas lutas, conhece as lágrimas que ninguém viu, conhece as orações que você fez em silêncio. Permaneça apenas olhando para Jesus e agora escute no silêncio do seu coração estas palavras que Ele dirige a você. Meu filho, minha filha, eu vejo você, eu conheço o que você está carregando. Você não precisa caminhar sozinho. Permaneça comigo. Eu não te abandonei. Permaneça nesse silêncio por um instante. Fale com Deus do seu jeito. Não são necessárias palavras bonitas. Se quiser chorar, chore. Se quiser apenas permanecer em silêncio, permaneça. Deus entende as lágrimas, Deus entende o silêncio, Deus entende até aquilo que você ainda não conseguiu colocar em palavras. Que esse encontro permaneça vivo no seu coração durante todo este dia. E antes de terminarmos, faça esta profissão de fé com todo o seu coração. Jesus é o meu refúgio, Jesus é a minha esperança, Jesus é o Senhor da minha vida. Guarde essa verdade durante todo este domingo. Quando surgir alguma dificuldade, lembre-se da pergunta que Jesus fez no Evangelho de hoje e responda novamente com confiança: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quem reconhece Jesus como Senhor nunca caminha sozinho. Ele continua sustentando, fortalecendo e conduzindo aqueles que confiam no seu amor. Se esta oração tocou o seu coração, escreva nos comentários: hoje eu escolho confiar em Deus. Escreva com fé, porque essa declaração é também uma oração. E se você lembrar de alguém que precisa desta mensagem, envie esta oração. Às vezes, uma única palavra pode sustentar um coração que estava prestes a desanimar. Continue rezando conosco todas as manhãs, para começarmos cada novo dia na presença do Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Permaneça na paz do Senhor. E lembre-se, quando você reconhece Jesus como Cristo, encontra força para enfrentar qualquer caminho. Evangelizar é preciso,